Bom, quando você vai fazer uma obra, você já sabe, é importante a impermeabilização. Nem preciso falar para você os motivos, mas vou falar assim, vou chamar sua atenção hoje aqui no Momento ABEA sobre a impermeabilização. Para isso eu estou aqui na Vedasa para conversar com a Alessandro. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Obrigado por nos receber aqui hoje. Eu que agradeço para esclarecer, né, pra gente tudo isso. Eu falei, né, não preciso nem falar os motivos, mas é bom a gente falar assim, né, Alessandro? A gente vai fazer uma obra, vai mexer com uma reforma, a impermeabilização é essencial. É essencial. Ela é essencial porque ela preserva a estrutura, né? E vai cuidar também, isso vai refletir na saúde do morador, no conforto, né? E na vida útil daquela estrutura lá. Todo local que tem contato com o solo ou com a água tem que ser protegido, seja alvenaria, pilares, né? As ferragens da casa com pintura. Aquela pintura é um anticorrosivo que protege a ferragem da casa, ela também é uma impermeabilização. Então, é importante isso daí para prevenir que não ocorra gastos maiores no futuro. Por quê? Porque um erro de planejamento disso no começo se torna um vício construtivo que depois vai exigir uma demanda bem maior de demolição, às vezes vai envolver demolição, para chegar no ponto de reparar a estrutura, entendeu? E alguns vícios se tornam inviáveis, não que seja impossível de se resolver, mas é inviável e às vezes a pessoa acaba convivendo com aquilo e não resolvendo, entendeu? Entendi. A impermeabilização, ela vem desde a estrutura, desde o chão. alicerce, desde o embasamento da fundação da casa. Explica isso pra gente. Tá, a fundação ela é feita para distribuir todas as cargas da estrutura no solo, tá? Então ela vai estar em contato com o solo e com a umidade do solo. Ali dentro você tem a armadura que dá resistência nas peças de concreto. Se você não impermeabilizar esse concreto, a água vai percolar por capilaridade, atingir a armadura, onde tem umidade e oxigênio tem corrosão. Sim. E aí você não consegue mais inibir essa corrosão depois que ela atinge a armadura. Então por isso que você tem que impermeabilizar, criar uma barreira com materiais específicos para isso, para que o fluido da água não atravesse e não chegue até essa armadura. Então você vai preservar, proteger a estrutura. Para impermeabilizar essa estrutura, eu usaria que tipo de material? Olha, você pode trabalhar ou com uma pintura de base asfáltica, né, que é muito utilizado, ou um aditivo impermeabilizante, ou uma argamassa polimérica, que ela é de base mineral. No caso do alicerce, é mais indicado você trabalhar com a base mineral, porque ela é mais duradoura com o passar do tempo. É muito usado a pintura asfáltica, né, que é o Neutrol, que todo mundo conhece, só que o Neutrol, para esse caso, ele não é tão eficaz com o passar do tempo. Por quê? Porque como ele é uma pintura asfáltica, um derivado de petróleo, e o petróleo tem a base orgânica, ele em contato com o solo, os micro-organismos do solo vai decompor aquela pintura asfáltica e ela não vai ter durabilidade. Então, um revestimento mineral vai ser mais durável. Por quê? Porque aquele é um local que você não tem mais como ter acesso depois da casa construída, né? Então, por isso que eu falo que o que determina qual impermeabilizante deve ser usado é a solicitação da estrutura. Tem que analisar, nós vamos impermeabilizar o quê? Qual que é a solicitação daquela estrutura? Tem estrutura que movimenta, tem estrutura que é rígida, então tem a característica própria do impermeabilizante para isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tudo aqui, se você ler na embalagem, é um impermeabilizante, só que cada um para um fim específico. Cada um para um fim específico. É como se fosse um remédio para tosse e o outro para febre. Sim. Se você inverter, não tem eficácia. Não vai ter efeito. É isso daí, entendeu? Bom, a gente falou do chão, da base. Tá. As paredes. As paredes você pode proteger já direto na alvenaria, para que a umidade que vem pela alvenaria não deteriore o reboco. E você pode também aditivar o reboco para proteger ele da ação de água de batida de chuva. E de água de limpeza, que você vai limpar o piso e respinga nas paredes. E aí vem aquela umidade de rodapé. Tá? E quando não é feito uma boa impermeabilização do alicerce, a umidade do solo percola, sobe na parede. É isso daí. Quer dizer, todo mundo sabe o quanto é desagradável, né? Vou falar da parede, porque é a parede mais visível pra gente. O que está acontecendo ali por baixo da casa, a gente não tá vendo. Né? Às vezes começa a sentir, né? Você vê que tem um piso meio estranho e tudo mais.
Mas a parede você tá vendo, e aí de repente começa a cair o reboco, começa a descascar, ou começa a ter aquelas manchas. Isso por quê? Porque a tinta, para nós que somos técnicos, engenheiros, né? A tinta a função dela é um impermeabilizante de fachada, para que a água de chuva não penetre no reboco. Sim. Tá? Porém, a umidade que vem de dentro da parede, a tinta não tem função de segurar ela. Tá vindo de dentro para fora. Isso. Por isso que ela cria a bolha. Aí a bolha desplaca a tinta e junto com ela vem o reboco. Aí começa a aparecer aqueles buracos no reboco. E aí vai embora, né? Porque abriu, começa a infiltrar de fora para dentro também e aí a estrutura vai mais rápido. Por isso que aí quando começa a descascar, aí que a pessoa sente que vai se acabando mesmo a coisa, né? E por isso que a gente tem que manter a pintura também perfeita, né? Porque a pintura é um impermeabilizante de fachada. Aliás, falando em questão da pintura, né? Quando a gente fala a pintura externa, tem uma tinta específica para a pintura externa, as pessoas fazem frescura, bobeira, daqui a uns tempos eu pinto de novo. Não é não, hein, gente? Não é não. Porque a tinta da pintura externa, ela tá ali projetada para aguentar o sol e a chuva. Sim, não é? Sim. E é um outro detalhe também que é importante ressaltar aqui. Antigamente a gente tinha como dados teóricos que uma pintura era para aguentar no mínimo 5 anos a vida útil de uma pintura. E com o sol do jeito que tá, que nem aqui em Barretos é um clima bastante quente, as pinturas não estão durando mais isso. Não aguenta isso. Isso. Mas um pouco também, porque se você pegar numa lata de tinta, uma coisa que ninguém se preocupa, existe um consumo teórico mínimo que tem que ser respeitado, tá? E o pessoal muitas vezes não se atenta a isso. Então você tem uma espessura menor. Por que o fabricante faz aquilo? Se você atender aquele consumo mínimo, você está chegando a uma espessura da tinta para que ela consiga barrar aquilo e ter maior durabilidade. Sim. Quando você passa menos, você está diminuindo a vida útil dela. E diminui a eficácia. E diminui a eficácia. É isso daí. Olha, só falando um pouquinho mais de parede, me ocorreu agora o seguinte, algumas paredes são revestidas com pedras. Se também não impermeabilizar direitinho, vai ter problema ali. Sim, vai? Porque a umidade vai ficar corroendo ali por dentro. Sim, ela não consegue passar a pedra? A pedra, o reboco, concreto e a alvenaria, eles são porosos por característica. A umidade passa nela. Então, por exemplo, existem impermeabilizantes para pedra. Tá? De fora para dentro. Isso, existe impermeabilizante à base de silicone, tá? A base d'água, tá? E existe a base de solvente, que aí já é aquele que fica como uma película plastificada. Sim. Muitas vezes a pessoa não quer aquele aspecto. Então você usa um repelente de água, que a água só bate e repele. Só que ele tem uma durabilidade menor, então você tem que ter uma frequência maior de impermeabilização. Quer dizer, você tem que estar sempre tomando muito cuidado. Bom, vamos falar do teto agora. As casas, a gente vê as pessoas constroem as casas com laje, muitas vezes colocam a telha em cima, algumas vezes não colocam, que isso não é o correto de uma construção, a gente sabe disso, mas a gente tem que pensar também, por exemplo, num edifício, no último andar tem uma piscina. Tá. Ela precisa ser impermeabilizada. Não é? Isso. Antes do revestimento cerâmico. Porque ao contrário do que muita gente pensa, o revestimento cerâmico não é uma impermeabilização. É uma proteção. Ele é um acabamento estético. Mas a impermeabilização está na base, por trás do revestimento cerâmico. É mesmo porque o revestimento tem os rejuntes, né? E por ali a água vai entrar. A água passa pelo rejunte. Ela não passa pelo esmalte do revestimento cerâmico. Sim. Mas o rejunte, ele absorve a dilatação da estrutura. Ele absorve a movimentação. A água passa pelo rejunte e caminha sobre a impermeabilização para sair pelo dreno. Se não tiver impermeabilização, vai vazar no andar de baixo. E o que é usado para impermeabilizar um teto, uma laje ou uma cobertura de um edifício? Se for uma laje de cobertura, o mais indicado é manta asfáltica. Agora, tem os critérios para se aplicar essa manta asfáltica, tem detalhamento específico para quando você tem iluminação de jardim, quando você tem jardineira, quando é piscina, quando você tem os recirculadores das piscinas, o gradil que vai na cobertura de edifício, como que faz o
o arremate na onde coloca os pontos do gradil, porque ali vai perfurar a manta. Então tem todos os detalhes específicos para isso. A gente procura orientar até posicionamento das tomadas. Por quê? Porque a água de chuva escorre na fachada, passa por trás da tampinha da tomada, muitas vezes pega o eletroduto de boca para cima e vai vazar no andar de baixo. Vai entrando. E aí o pessoal sai quebrando tudo até achar que onde está entrando água é por ali, entendeu? Quer dizer, era um probleminha tão simplesinho que virou um problemão. Né? Porque você imagina, você sair abrindo tudo para achar onde está. Isso. O que a gente faz em obras assim? Depois de se executar a impermeabilização, é fechado os drenos, faz-se um teste hidrostático com a lâmina de água de 5 centímetros por 72 horas. Não houve nenhum vazamento, está liberada a área para vir um revestimento por cima. Entendi. Por quê? Porque se tiver vazamento ali, o teste hidrostático já te mostra que houve vazamento e você está com a impermeabilização exposta para você corrigir. Então, depois de feita a correção, libera para fazer o revestimento e a proteção mecânica em cima dela. Tá vendo? Por isso que é importante a gente sempre ter profissionais qualificados para cuidar da nossa obra. Não pode brincar, senão você vai sofrer muito depois tentando consertar esses erros, como a gente viu até agora. A gente vai conhecer um pouquinho dos materiais que são usados para fazer a impermeabilização. Bom, agora a gente vai dar uma voltinha aqui pela Vedasa para conhecer um pouquinho esses produtos que você falou pra gente, né? Tá certo. Começando pelo impermeabilizante da estrutura. Da estrutura, do embasamento, do alicerce. Isso. São essas caixas aqui, que são as argamassas poliméricas. Esse daqui é da Quartzolite, aqui tem da Viapol, tá? Nós trabalhamos também com a Sika e com a Otto Bongard. E isso aqui é um pó? Isso daqui é uma argamassa polimérica. Aqui dentro argamassa, você tem, você falou, argamassa. Você tem o saco de argamassa cimentícia e os saquinhos de líquido, que são os polímeros que vai fazer. Ela é bicomponente, né? Quer dizer, também tem que preparar tudo certinho. Tudo certinho. A instrução do fabricante para não ter problema. Já é um produto já pré-dosado de fábrica, já está na quantidade certinha para não evitar erro e não ter desperdício na obra, entendeu? Mas tem a metodologia certa de mistura que a gente orienta o pessoal na obra. E não pode economizar. A gente fala assim, vou misturar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, vou guardar para onde tem que passar ele na dosagem certa e não misturar água nisso daqui, porque o polímero, ele tem a densidade menor do que a água, por isso torna a argamassa impermeável. Aí alguns erros que ocorrem na obra, o pessoal, por não saber misturar, põe água, endurece, empelota e aí coloca água. Aí você perdeu a eficácia do produto antes mesmo de aplicar. Você mexeu com a densidade do produto. Isso, você mexeu com a densidade do produto. Aí é complicado. Aqui nós temos os groutes, que são argamassas de alta resistência inicial, né? Esse também para estrutura. Isso daqui é para você fazer uma ancoragem de uma base de motor industrial, uma concretagem de uma viga que você precisa de liberação rápida. Para você ter noção, um concreto de uma laje, ele dá 20 MPa de resistência aos 28 dias de cura. Sim. Esse super grout aqui, ele dá 25 MPa em 24 horas. Ele é bem rápido. Ele é bem rápido. Mas também é uma obra que você tem que fazer contínuo, você não para, senão ele dá uma emenda e isso daí pode estragar. Tem um uso específico para isso. Tem um uso específico para isso. Mas se você fosse fazer uma laje, você começava e acabava, você não pode parar. Na verdade, isso daqui é mais para quando você vai fazer uma ancoragem de uma peça metálica num concreto, uma fixação de uma base de um motor. Entendeu? Grautear um totem de propaganda de um posto. Sim. Aquelas ancoragens onde parafusa ali. Aí usa essas argamassas especiais. Rápido. Isso, de alta resistência inicial. Aqui são as mantas asfálticas, né? Existe a manta asfáltica só asfáltica e a manta aluminizada. Ela tem um acabamento alumínio. Essa já é uma manta que a gente fala manta autoprotegida. Ela pode ficar exposta ao sol. É para uma cobertura onde você não vai ter trânsito, então você usa só a manta asfáltica e ela fica exposta ao sol. Já essa manta aqui, ela requer uma proteção mecânica sobre ela. Então isso daqui é para impermeabilização de uma piscina, de uma jardineira, onde você vai ter uma outra massa por cima e depois vai assentar piso, por exemplo, para andar. E essa manta fica por baixo de tudo. Ela fica guardadinha ali, mas protegendo tudo. Aliás, né, gente, de vez em quando a gente vê aquelas loucuras, né? A internet é muito boa por um lado e muito ruim pelo outro. Às vezes induz a erro, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, não, faz desse jeito, faz daquele jeito, vai dar tudo certo. E aí, você vendo isso daqui agora, você vai falar assim,
E aonde você pôs a manta asfáltica, né? Não é verdade? Aí vem os problemas. O que mais que a gente tem? Nós temos os tubos drenos, né? Que são específicos para fazer drenagem, por exemplo, uma jardineira, ou para você fazer uma drenagem de uma cortina. Se você tiver um subsolo de um edifício, uma garagem subterrânea, né? Então, por fora, você faz uma drenagem de cortina para que as paredes não vaze água nas paredes, além da impermeabilização, tá? E ele é grosso, não é uma vazão grande, ele é bem grosso. Tem menores, tem outras dimensões e tem maiores também. Depende do dimensionamento da obra, tá? Que material que é aquele? Esse daí é PAD, é um polietileno de alta densidade. Que tem uma durabilidade também? Ele é não biodegradável, né? Já próprio para ficar ao longo do tempo, né? E ele é usado em conjunto com o geotêxtil, que é esse material drenante aqui. Esse aqui, Isso, esse então você envelopa aquele tubo com esse daqui e põe brita por cima. Como que chama aquele material? Bidim. Não, eu ia falar que é feltro. Feltro, isso. Mas isso daí, chama geotêxtil. Fibras têxteis, né? A água percola sobre ela, pode ser usada também como camada separadora. Se eu jogar água aqui, ela não entra? Ela entra. Ela passa por aqui. Ela passa, ele absorve? Absorve. O pessoal de paisagismo utiliza isso daqui. Você faz um canteiro e aí você quer colocar aquelas pedrinhas brancas, então você coloca por cima disso. Então a água passa, mas a terra não suja a pedra. Aliás, então é camada separadora. Outro dia, olha, boa a tua informação, viu? Para você que tá pensando em fazer um jardim bacana, né? Coloca, porque senão as pedrinhas ficam sujas. E a gente tem dimensão grande, né? 2,15 metros de largura por 100 metros de comprimento. Então dá para a pessoa. Aqui tem as imagens, ó, das utilizações, né? Ó. Pode ser utilizado como drenagem de rodovia, tá? Como camada separadora e impermeabilização de laje, como drenagem em canal próximo de rios ou lagos, ó, para rebaixamento de lençol freático, né? E do lado de lá nós temos os impermeabilizantes de fachada, que eu vou mostrar para vocês. Temos mantas autoadesivas que não precisam de serem aplicadas com maçarico, né? Aquelas mantas que eu mostrei para vocês lá são todas aplicadas com maçarico. Essa daqui, essa daqui já é uma manta autoadesiva. Ela é aplicada a frio, só tira um adesivo e cola ela. Ela é uma manta própria para ficar exposta ao sol, tá? Esse daqui é um impermeabilizante de fachada, ó. Ele substitui num produto só, ele é selador, impermeabilizante, pintura e um refletor de calor. Então ele é 4 produtos em um só. E ele é uma pintura elástica. Ele consegue prevenir onde tem aquelas micro fissuras para a água não penetrar lá, para não dar umidade por dentro da parede, tá? Os adesivos para dar liga em argamassa de cimentos e rebocos, né? E os aditivos contra a umidade, tá? Nós temos também os adesivos epóxi que cola concreto com ferro, cola inox, cuba de inox em pedra, cola pedra com pedra, mármore. Então são colas estruturais que a gente fala, né? Que são adesivos. Tudo isso para garantir a segurança da obra. Isso, é isso. Vamos fazer o seguinte, quer saber mais a respeito? Então você vai vir aqui na Vedasa para conhecer. Fala o endereço pra gente. É na rua 30, número 0434, no bairro Marília. O telefone é 3323-1093. Tá certo, tá dada a dica para você e não se esqueça, na próxima quinta-feira a gente volta com mais um Momento ABEA, trazendo muita informação técnica para você, informação para você que está construindo, que está reformando e também não quer perder dinheiro. Eu te espero na próxima quinta-feira às 21h30.